10 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 10 dos vereadores presentes, há quórum somente para a deliberação de papéis que independe de deliberação do plenário. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Eu vou solicitar aos presentes 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso vereador Nelson da Cunha Mesquita. Reabertos dos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que anote a presença dos vereadores Caio Cunha, Otto Rezende e Duígues Ferreira Martins, Diegão, vereador Jean Lopes. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno. No requerimento, né? Algum dia ali, pô. Requerimento número 108 de 2018. Colendo o plenário. Considerando que na data de hoje deu-se o falecimento do ilustre mogiano Nelson da Cunha Mesquita, o qual exerceu as funções de vereador na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes no período compreendido entre os anos de 1983 a 2000. Considerando também que foi solicitado a esta presidência o uso do plenário em caráter excepcional para que o corpo do ilustre mogiano fosse velado, haja vista o grande trabalho que prestou a este município. Considerando, por último, que outros precedentes já se deram nesta Casa Legislativa, em que autoridades públicas falecidas foram veladas no plenário, é que requeiro à mesa, obedecidas às formalidades regimentais, em caráter excepcional e face às peculiaridades do caso, seja dada autorização a esta presidência para uso do plenário desta Casa Legislativa, para que possa ser velado o corpo do ilustre mogiano e ex-vereador Nelson da Cunha Mesquita, bem como para que a sessão ordinária convocada para esta data seja realizada no auditório Tufi Elias Andere, nesta edilidade, conforme os termos do artigo 3º do parágrafo da resolução número 5, de 23 de abril de 2001. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 4 de julho de 2018, Pedro Idec Komura, presidente da Câmara. Coloco em discussão o requerimento número 108/2018, de minha autoria. Com a palavra, o vereador Cuco Pereira. Antes, porém, solicito ao primeiro secretário que anote as presenças dos vereadores Antônio Lino, vereador Emerson Rong, vereador Farofa, vereador Mauro Araújo. Com a palavra, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos
a notícia do falecimento do nosso colega vereador Nelson da Cunha Mesquita, na manhã de hoje, o que nos deixou muito consternado. Gostaria de tecer aqui alguns comentários a respeito do vereador Nelson da Cunha Mesquita, que eu passei a conhecê-lo mais de perto aqui na Câmara Municipal, quando, no ano de 1983, juntamente, só mais um colega vereador aqui se encontra ainda na gestão, que é o vereador Francisco Moacir Bezerra Filho, nós tomamos posse no cargo de vereador. Mesquita pertencia ao PMDB, oriundo do MDB, que hoje voltou também a ser MDB. Todos nós pertencíamos ao PMDB. O outro partido, só tinham 2 partidos na Câmara, era da antiga Arena, o PDS. E o Mesquita, desde o início, sempre se mostrou um colega muito preocupado com o seu bairro do Mogilar, a Ponte Grande e o Rodeio. Mesquita era um colega trabalhador, saía de casa em casa, participava ativamente da vida desses bairros e tinha um ciúmes muito grande quando a gente apresentava algum trabalho nesses bairros. Ele achava que ele, sendo vereador do Mogilar, né, e adjacências, ele tinha todo o direito, só ali, de trabalhar para a população. E nisso, no começo, houve um certo constrangimento entre outros colegas. Depois até nós acostumamos, e ele também se acostumou, porque não é visando votos, e sim visando trabalhar para o bairro. E ele foi um trabalhador, lutou muito, fez boas amizades aqui na Câmara, um colega, um homem de palavra, um grande pai de família, ganhou a simpatia de todos nós. E é com muita tristeza que, no dia de hoje, ele partiu para o além. Eu quero parabenizar a família do vereador Mesquita por tudo aquilo que ele representou para Mogi das Cruzes, né? Trabalhador, lutou para o desenvolvimento, para o crescimento dessa cidade. Era um homem que pedia muitas creches, pedia posto de saúde, enfim, as necessidades básicas de uma população era com Mesquita. Era o rei, né, Chico Bezerra, das indicações. Toda sessão tinha uma série de indicações, 90% era do Mesquita. Tamanho é o trabalho que ele desenvolvia naquela oportunidade. Então, parabenizo a família do vereador Mesquita pelo pai exemplar que eles tiveram e agradeço por tudo aquilo que ele fez para trabalhar em prol da nossa cidade. E que Deus, na sua infinita bondade, guarde sua alma, dê a ela o descanso e a luz e paz. Amém. Obrigado. Continua em discussão o vereador Mauro Araújo. Antes, porém, eu pediria para o primeiro secretário anotar a presença do vereador Marcos Sulan e Rodrigo Valverde. Senhor presidente, assim como fez muito bem o vereador Cuco Pereira, que acho que falou quase em nome de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, mas como presidente do MDB, partido do qual o saudoso vereador Mesquita fez parte, senhor presidente, fazer aqui também, prestar minhas homenagens, pedir meus votos de pesar à família. A gente tem o privilégio de ser amigo das suas filhas, em especial a Adriana, que trabalha com o nosso presidente aqui. Fomos vizinhos, me acostumei a vê-lo, a frequentar, tive a oportunidade de algumas vezes conversar com ele, não tive o privilégio de ser vereador com ele junto nessa casa, mas a gente tem, bem lembrado pelo vereador Cuco, o folclore político da nossa cidade. Muitas histórias envolvem o nome
da pessoa em quem a gente presta homenagem aqui, o ex-vereador Mesquita. Então, em nome do MDB, em nome da Câmara Municipal, deixar aqui os nossos votos pesar a toda a família e prestar as nossas homenagens também, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje é um dia de tristeza, voltado ao colega, aos familiares, mas também é um dia da gente relembrar o trabalho do vereador Mesquita. Eu fui eleito pela primeira vez em 88, do PDC, e ele foi o meu colega de partido naquela época. Nós elegemos 2 vereadores, elegeu o vereador Mesquita e esse vereador, e a gente fez um trabalho junto. E o Cuco contava muito bem aqui da questão do Mesquita. Eu queria só relembrar a luta que ele teve na Mogi Guararema. Foi uma luta para recapear aquela estrada, e depois acabou tendo um filho dele se envolvendo num acidente e veio falecer naquela estrada. Mas foi uma luta nessa casa. E depois, além dos bairros que ele cuidava, da Liga de Esporte do município de Mogi das Cruzes. Ele foi presidente da Liga, trabalhou, fez um trabalho na área de esporte, e aí o vereador Furlan, que trabalha nessa área de esporte, e ele acabou se envolvendo com a questão do esporte na cidade, foi muito importante. E aquela questão que o Cuco disse aqui, sempre foi firme nos seus ideais. Cobrava da prefeitura, e a gente até brincava aqui que os vereadores que mais faziam indicação aqui eram o vereador Mesquita e o vereador Adelso Rong. Eram os que mais faziam indicação aqui. Então, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, né? Então, as indicações, que já fazia muita indicação, acabou indo embora, já foi embora, né? Mas o trabalho que ele fez. E o Cuco dizia assim, a gente brincava aqui nessa casa, quem esteve conosco aqui, se você ia no Mogilar, ou ia na Ponte Grande, ou ia no Rodeio, você falava assim, você já falou com o Mesquita? Se não falar com o Mesquita, você não vai lá. E ele vinha e te cobrava mesmo, você está fazendo um trabalho na rua tal, e as pessoas contavam, entendeu? E ele fazia a defesa, mas no bom sentido. Ele fazia um trabalho muito sério. Então, hoje, com a perca do vereador Mesquita, se eu chamo, entendeu? A gente fica muito sentido. E os seus familiares. A Adriana, que trabalha conosco aqui com o vereador Pedro Comura, o seu filho, os seus familiares, enfim, quero deixar aqui meu carinho e meu abraço. Eu conheci ele na campanha política de 88 e a gente fez vários trabalhos juntos. Então, eu quero aqui nessa tarde, em nome do PDC, o PDC, eu lembrei do PDC, vim com o PDC, né? É tanto o P, né? Do PSD como liderança dessa casa, eu queria deixar aqui externado a minha gratidão aos seus familiares e ao nosso amigo chamado vereador da Cunha Mesquita. Boa tarde. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Carlos Evaristo da Silva, vereador Pérez Bauab, e concedo a palavra ao vereador Rodrigo Valverde. Cumprimentar a todos. Vou ter várias passagens, várias histórias do vereador Mesquita, mas antes vou reclamar da sala aqui, senhor presidente. Mas é por um motivo justo, não dá para fazer a parte aqui. Vou falar quando eu era office boy aqui, né, vereador Cuco? Eu não tive a honra de ser vereador com ele. Nós, office boys, eu vou relatar aqui, vou caguetar todos os office boys da época. A gente colocava o apelido em todos os vereadores da época. E do vereador Mesquita era beijoqueiro. E era uma figura, né, muito querida por todos, mas especificamente os office boys, que ele parava para conversar com a gente, falar de futebol, contar piada. E como vereador, como cidadão, ele é um exemplo para nós. Por quê? Eu me incluo no que eu vou falar agora. De todos nós aqui, e dos que já partiram, dos que não estão mais vereadores, a gente vai na região deles e a gente escuta elogios, eu me incluo nisso, a gente escuta elogios e também críticas. Agora, do vereador Mesquita é impressionante. Quando você está até hoje naquela região do Mogilar, da Ponte Grande, você só ouve elogios. Você não escuta falar, o vereador Mesquita isso ou aquilo, não. Era extremamente presente, comunitário, e é um exemplo a ser seguido, né? Hoje é um dia de tristeza, porque é uma figura queridíssima da cidade, importante para a cidade, com muita história, que nos deixa, não ficará mais aqui entre nós, mas, ao mesmo tempo, é uma figura ímpar, que é a alegria de muita gente se tiver uma vida parecida com a dele, né? De ter só lembranças boas
de partir aos 85 anos. Eu acho que eu não chego até lá, viu, vereador Emerson? É a única certeza que nós temos, é o único direito que ninguém nos tira, por mais que não gostem da gente, ou não nos queiram aqui, eu tenho que nos aturar. Então, hoje é um dia que todos nós teremos, né? É sempre triste a partida, mas, no caso do vereador Mesquita, a felicidade de deixar a história que ele deixou para todos nós, e a sorte nossa de ter conhecido e se espelhar nas atitudes dele. O vereador Farofa tenta copiar, de estar presente ali na base, o vereador Diegão tenta copiar, de fazer tanta indicação por dia, e assim vai. Cada um de nós aqui tem alguma característica que talvez aprendemos com o vereador Mesquita. Um dia triste pela partida e um dia feliz porque é uma pessoa que está fazendo todos nós aqui falar dele pelo que ele representa na cidade de Mogi das Cruzes. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Furlan. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Quero aqui deixar um abraço à família do vereador Mesquita, principalmente as filhas, Adriana, Arlene, Amanda, as outras filhas, porque é uma família muito representativa e um vereador que eu não tive essa oportunidade também de trabalhar aqui com ele, ser colega legislativo, mas meu pai, meu irmão, por conta do trabalho ali na antiga Papel Simão e, posteriormente, Votorantim, tiveram uma vivência com o vereador Mesquita, votaram nas eleições do vereador Mesquita, ajudaram e gostavam muito do trabalho do vereador Mesquita. Apesar de nós não morarmos no Mogilar, a gente via o quanto era incansável o trabalho do vereador Mesquita aqui para a nossa cidade, mais especificamente, como o vereador Cuco falou, no Mogilar. E, naquela época, tinha aquela revista Ato, né, vereador Cuco? A gente via a participação dele aqui em sociedade, a participação na cidade. Então, é uma pessoa que deixou um legado, deixou uma família, e a gente espera que essa família esteja bem confortável, que foi uma pessoa que só deixou bons exemplos. Recentemente perderam a mãe também, perderam a Adriana perdeu o seu marido, então, uma pessoa que precisa de força, mas tem aqui boas recordações. Eu acho que isso é o mais importante, a gente está nesse planeta aqui para estar melhor a cada dia e deixar um legado de saúde, felicidade e amor ao próximo. E isso essa família tem feito e a gente quer aqui render todas as homenagens. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui da Câmara. Eu pedi a permissão para a vereadora Fernanda para falar em nome do PV. Minha vida toda, na minha família, ela foi do Mogilar, né? E, por incrível que pareça, na época que o vereador Mesquita era vereador, eu encontrei com ele uma só vez. Uma só vez. Eu vivi o Mogilar, mas não é porque ele não estava na rua, é porque eu fugia dele. Eu era moleque, né? Lá nosso pessoal, né, brincava, jogava futebol na rua, lá na rua do Caju, e a gente, né, fazia as nossas estripulias, né, pelo Mogilar. E todo mundo citava, ó, eu vou falar para o Mesquita. Então, só de pensar, de contar com ele na rua, a gente sabia, poxa, o Mesquita está ali. Então, assim, como que o tempo passa e como que, né, que um vereador como o Mesquita, ele tinha um senso de pertencimento, né, com o bairro, né? Essas pessoas, né, conectavam diretamente. Se tivesse errado, não era para falar, eu vou falar com a sua mãe, eu vou falar com o Mesquita. É engraçado isso. E eu sempre tive, né, o respeito, mesmo que nunca, né, tendo encontrado. Então, eu imaginava ele um super, né, coronelzão, né, bravão. E tinha um relacionamento, não de amizade, mas de coleguismo, porque eu sempre encontrava, né, com as filhas dele lá no Clube Náutico, que hoje o vereador Furlan é o atual presidente. E por conta disso, uma vez eu acabei encontrando, né, com o vereador. E eu pude ver que ele não era aquela braveza toda, né, que eu imaginava. Mas, né, eu estou contando isso
Porque deve ser, eu não sei, ninguém sabe aqui como é que é depois da vida, né? Depois que a gente parte, ninguém tem exatidão. A gente tem algumas crenças, mas deve ser bom demais quando você morre e é lembrado, né, pelas pessoas por um legado. É lembrado pela atitude, né? Tem bons exemplos, né? E isso, né, como todos os vereadores aqui falaram, é a situação do nosso vereador Mesquita, que hoje toda a família precisa ser consolada, e peço ao Espírito Santo, né, que conforte, né, toda a família, mas que ele deixou uma marca não só no bairro do Mogilar, mas também nessa Câmara Municipal, como alguns vereadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele bem citaram aqui. Então, eu queria fazer essa lembrança e deixar, mais uma vez, o nome dele, né, registrado aqui nessa tarde. Obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Farofa. Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui agradecer a bancada do PR, falar em nome do PR e falar um pouquinho do Mesquita, da minha passagem que estive com o Mesquita, vereador Emerson. Quando eu cheguei em Mogi, vereador Chico Bezerra, em setembro de 97, logo em janeiro, o nosso grupo nordestino de pizzaria, aqui de Mogi das Cruzes, resolveram, presidente, montar um time na Liga de Mogi das Cruzes. E ali precisava montar um estatuto, né? Eu nem sabia o que era estatuto, vereador Chico. Aí indicaram o vereador Mesquita. E foi a primeira vez que eu vim na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e tive a oportunidade de conhecer o vereador Mesquita. Ali fiquei encantado pela recepção, tudo que ele fez por nós, o nordestino, naquela época, de nos receber. Naquela ocasião, o Chico era deputado estadual, não era, Chico, naquela época, e ali eles nos recebeu muito bem. Hoje mesmo, conversando com a Adriana, falando isso para a Adriana, e eu nem sabia que a Adriana era filha dele, né? E hoje, conversando com a Adriana e falando, Adriana, teu pai é um grande homem, nos recebeu muito bem naquela época, um cearense, tinha acabado de chegar lá do Ceará, brabo até umas horas, não sabia nem o que era estatuto. E ali, Valverde, ele nos recebeu tão bem, nos deu uma força. E eu acho que ele se tornou até torcedor do Polo Futebol Clube, viu? De tanta amizade que a gente tinha, os meninos ajudaram ele naquela ocasião. E isso é o legado que um político deixa numa cidade. É de receber as pessoas no gabinete, de tratar as pessoas bem, de lutar pelos seus munícipes, de fazer um trabalho nos seus bairros e se identificar com seus bairros. Então, isso é bacana de ouvir falar do Mesquita, como o Valverde falou, Valverde. Realmente, a gente só vê falar coisas boas do Mesquita. E é isso, a passagem de nossa vida é isso, é deixar esse legado. Legado de trabalho, legado de amizade. A coisa que eu mais tento aqui nessa casa é ter esse relacionamento com os vereadores, que ninguém constrói nada só. A gente constrói em conjunto, e isso é bacana de deixar esse legado. Hoje, quando eu fui ali, assim que o corpo dele chegou nessa casa, eu fui junto com o Olímpio, e eu vi ali o Olímpio falando com muito carinho, Valverde, do Mesquita, que o Olímpio chegou até a ficar emocionado, falando da trajetória dele de vereador com o Mesquita. Mas é isso, a gente pede a Deus que Deus conforte a sua família. Ali a Adriana, no momento, falou que o pai dela foi um exemplo de vida, tudo que ela aprendeu nessa casa foi com ele, e é o orgulho da vida dela, e isso é bacana de ver um filho ter esse orgulho, e os amigos de Câmara Municipal de ter essa amizade, de ter esse orgulho de ter trabalhado com ele. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Iduígues. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Fernanda. Primeiro, esse é o espaço mais correto de discutirmos esse momento triste, falarmos sobre esse momento triste, que é a partida do vereador Mesquita. Mas, em especial para mim, que sou papeleiro, e fui presidente dos sindicatos papeleiros, o vereador Mesquita foi um vereador da categoria papeleira também. O primeiro vereador eleito do nosso setor. E da antiga Papel Simão, que depois virou Votorantim, hoje se chama Multiverde.
uma das fábricas de papel mais antigas do estado de São Paulo. E o Mesquita se aposentou nessa fábrica até o seu falecimento, um beneficiário do Serviço de Saúde do setor de papel e celulose, CEPACO. Inclusive, conversei com a filha agora há pouco. A morte dele foi uma morte repentina, portanto, não chegou nem a ir ao hospital. Mas eu queria, nesse momento, render as homenagens a um vereador que, além de papeleiro, como eu disse, atuou numa época bem diferente da nossa, que temos aqui, a televisão, que nos leva a milhares de lares. Temos a internet, que nos leva a milhões de pessoas. Temos o WhatsApp, Facebook. E a história do Mesquita, como foi dito por muitos colegas aqui que me antecederam, era sola de sapato, na rua. Que eu acho que a melhor maneira de se fazer política, cumprimentando as pessoas, dialogando com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, apresentando o que está fazendo. Então, para nós, é uma grande escola ter conhecido o mandato do vereador Mesquita. Portanto, eu quero, nesse momento, manifestar o sentimento da categoria papeleira, porque ainda faço parte do setor, a família, a sociedade de Mogi das Cruzes, que perdemos aí uma grande figura importante para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Jean Lopes. E depois Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, a imprensa aqui, doutor Olavo Câmara. Grande honra tê-lo aqui. Motivo, assim, de tristeza, momento onde falamos de uma grande liderança, né? O Mesquita faz parte da história da cidade de Mogi das Cruzes. Primeiramente, como cidadão, como homem, como pai, né? E, para a gente, fica aqui um legado para a Câmara. Eu me recordo, na década 88, 90, que a gente vinha aqui, fazia movimento estudantil, nos grêmios aqui da escola, e a gente passava em todos os gabinetes. Todos os gabinetes. Será que dá para ajudar, dar um dinheirinho para a gente ir para o Congresso Estudantil em São Paulo? Era do Chico, Chico? Do Gondim, do Mesquita, porque Toro Lino, passava em todos. E o Mesquita, né? Não, o Mauro não via, não. O Mauro foi logo depois, né, Mauro? 93, assim. Mas nessa época, 88, a gente vinha nesses gabinetes. E os vereadores tinham uma... Todos eles, todos, ajudavam a gente. Né? Ajudavam dessa forma. Tá bom, como que eu posso ajudar vocês? Não, que a gente queria levar uma delegação lá para São Paulo, para o Congresso. Ficava uma semana no Congresso. Aí o Mesquita, toma aqui uma ajudinha para você, porque eu tenho que ajudar o nosso time de futebol, que ele era da Liga, né? Mas ele nunca deixava de não ajudar a gente no movimento estudantil. Então, fica para mim essa lembrança, essa memória, né? E fica gravado, uma sessão dessa, fica gravado para nós esses momentos de lembrar do vereador Mesquita, um homem trabalhador, batalhador, e, acima de tudo, amava a cidade. Se ele ficava na rua, se ele ficava nos bairros, se ele era o campeão de indicações, é porque ele amava a cidade como nós amamos também. Então, o que fica para a gente, como lembrança, é o amor que ele tinha pela cidade, como nós todos temos aqui. Estamos aqui de passagem, né? Cada um dá a sua contribuição, né, Chico? Então, acho que todos, indistintamente, contribuem. E o Mesquita foi uma pessoa que teve a sua história marcada. Obrigado. Vereador Chico Bezerra. Presidente, senhores vereadores, serei bastante rápido, até para pedir a palavra justamente para poder também, junto com os senhores vereadores, aqui deixar os nossos pesares para a família do nosso querido amigo vereador Mesquita, do seu passamento.
e não tenho dúvida que ele vai estar num bom lugar lá em cima no céu. Dizer o seguinte, presidente, há 35 anos atrás, eu, Cuco, há mais de... São 35 anos, porque foi em 2083, há 35 anos nós nos elegemos naquela época, como vereador, e o Mesquita se elegeu junto conosco. O Mesquita sempre foi uma pessoa muito simples, muito humilde, e tanto que o Mesquita está aí. Ele sempre morou naquela casa, ali no Mogilar, junto com sua família, que é uma família grande, sempre trabalhando, lutando para que seus filhos progredissem, estudassem, e sempre bastante polêmico naquilo que ele lutava. E o Mesquita é aquilo que o Cuco falou. Ele realmente ficava bravo quando alguém se metia no pedaço dele. Se alguém fazia alguma indicação, pedindo alguma coisa pelo Mogilar, aquele bico do Mesquita, ele tem um bico assim, que ele ficava toda hora mexendo com o bico dele, e ele ficava bastante bravo. E realmente usava a palavra e discutia com os vereadores. E muitas vezes a gente fazia indicação para deixar ele irritado. Os outros aí a gente pedia, faz uma indicação. E hoje, tem um vereador aqui nesta casa aqui, que ele faz também muita indicação. E, de vez em quando, ele não fala muito, não fica muito bravo, que é o Protássio. Você sabe que o Protássio ele também é meio espanholzinho, meio bravinho. Quando alguém faz uma indicação do que ele fez, ele não fala no plenário, mas ele fica bravo como o Mesquita ficava. Então, era aqui, só para dizer aos senhores que todos nós estamos falando no Mesquita, e realmente ele fez um trabalho muito importante para a cidade de Mogi. O Mesquita sempre foi essa pessoa simples, humilde, mas lutador pela cidade de Mogi das Cruzes. Ele fez uma infinidade de benefícios pela cidade de nossa cidade. Assim como todos os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Eu acho que essa cidade tem que se orgulhar muito dos seus vereadores, porque passaram e passam por esta casa uma infinidade de pessoas que têm trabalhado nos últimos anos, pelo menos no período que eu conheço, nos últimos anos, em benefício de Mogi das Cruzes. E o Mesquita foi um deles. Obrigado, presidente. Só para acrescentar um detalhe, que eu me lembro, né? O Mesquita lutava bastante pelas canchas de malha, lá do Ponte Grande, do rodeio, né? Ele lutava bastante por essas canchas de malha aí, de bocha também, né? Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora, alguém pede. Alguém pede. Não vai convocar, não? Não gosta de convocar para a semana passada? Vou encerrar, não. Devido ao velório do nosso amigo vereador Nelson Mesquita, nós vamos encerrar a sessão. Mas antes de encerrar a sessão, convoco os senhores vereadores a comparecerem na sessão ordinária do dia 10 de julho de 2018, terça-feira, a realizar-se excepcionalmente às 9 horas da manhã, se o Brasil ganhar. Se o Brasil ganhar, né? Ou no horário das 15 horas, se o Brasil perder, né? Das 15 horas, tá certo? Então, nós queremos encerrar a sessão em homenagem ao vereador Nelson da Cunha Mesquita. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa sessão. Não tem.